Olá, começa agora mais um Em Dia com a Saúde, um espaço com informação de qualidade e entrevistas com profissionais das mais diversas especialidades da saúde. O programa é uma parceria da TV UFMA com a Associação Médica Brasileira no Maranhão. E no episódio de hoje vamos falar sobre leucemia. Continue aqui conosco e vamos ficar em dia com a saúde. Segundo o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, entre 2023 e 2025, existe a estimativa de cerca de 11.500 casos de leucemia por ano aqui no Brasil, sendo o 10º tipo de câncer mais frequente no país, o 6º entre os homens na região norte e nordeste e entre as mulheres, o 9º na região nordeste. No período de 2008 a 2021, o Maranhão foi o 2º estado nordestino com maior número de internações por leucemia. E para saber mais sobre esse assunto, esse tipo de câncer, diagnósticos e também tratamento, eu converso agora com a hematologista a doutora Marília Bringel. Seja muito bem-vinda ao Em Dia com a Saúde. Eu já lhe pergunto, o que é a leucemia? Que tipo de câncer é esse? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje na TV UFMA, Anne. E a leucemia nada mais é do que um câncer, uma neoplasia que atinge as células do sangue. Não existe uma predisposição, atinge homens, mulheres, crianças, adultos e idosos e tem uma série de manifestações clínicas. A importância desse tema se dá em relação à necessidade de um diagnóstico precoce, tendo em vista que é um câncer muito agressivo. Agora, a senhora falou em manifestações, tem uma série de manifestações que pode se confundir com outras doenças também. E daí a necessidade de fazer logo, de procurar logo um médico. É isso? Quais são os procedimentos? Pois bem, como eu falei, a leucemia é um câncer que atinge as células do sangue e essas células são produzidas na medula óssea, o famoso tutano, que fica dentro dos ossos. São produzidas as células chamadas hemoglobina, que quando estão baixas causam anemia, os glóbulos brancos, que são as células de defesa, e também as plaquetas, que são responsáveis para evitar sangramentos. Quando há a leucemia, há uma proliferação de células desordenadas, chamadas blastos, que vão ocupar essa fábrica do sangue, a medula óssea. Sendo assim, as células do sangue não serão produzidas de forma adequada, causando diversos sintomas. Dentre eles, a anemia, então o paciente vai se apresentar com fadiga, cansaço, sonolência, indisposição. Como eu falei, vai reduzir também os glóbulos brancos, então ele pode ter manifestações infecciosas e, devido à redução de plaquetas, manifestações de sangramentos. São manchas roxas no corpo, sangramento na gengiva ao escovar os dentes, sangramento no nariz, que a gente chama de epistaxe, podendo até ter sangramentos mais graves, como no sistema nervoso central, causando um derrame, um AVC hemorrágico. Agora, existem 2 tipos de leucemia, a crônica e a aguda. E são 4 tipos de leucemia também, né? Explica um pouco para a gente como é que se configura cada uma. Então, esses 4 tipos são os tipos mais conhecidos, que é a leucemia linfoblástica aguda e crônica e a leucemia mieloide aguda e crônica. Mas, na realidade, segundo a Organização de Saúde, existem mais de 30 subtipos. Esses são os mais conhecidos. Em relação a ser aguda e crônica, isso diz respeito ao tempo da manifestação clínica. Quando a gente fala da leucemia crônica, os sintomas são mais brandos, são mais leves. Às vezes, o paciente está assintomático, sem nenhum sintoma, e até mesmo em um exame de rotina, um periódico, são identificadas alterações no seu hemograma, e a partir daí ele passa por uma investigação com o hematologista, chegando ao diagnóstico. Então, a crônica são sintomas mais brandos, tem a mieloide, que na maioria das vezes o tratamento é com quimioterapia oral, e a linfóide, que acreditem, é um tipo de leucemia em que a conduta inicial é expectante. De início, não precisa ser tratado. Os pacientes com leucemia linfóide crônica são acompanhados até que a gente avalie as indicações formais de um tratamento. Então, nem toda leucemia necessita de um tratamento imediato. Isso é diferente das leucemias agudas. As leucemias agudas são aquelas que se desenvolvem em dias ou semanas, em que o paciente vai ter manifestações muito mais claras, muito mais sérias e agressivas.
É o paciente que vai ter as manifestações de anemia, sangramento, infecções, febre, falta de apetite, vai ter perda de peso. Então, ele já busca de imediato os serviços, no geral, de emergência mesmo. Então, eles vão à UPA, vão nas unidades básicas de saúde, nas emergências. E, a partir dali, o médico, seja um clínico geral, o geriatra, enfim, o especialista que vai atendê-lo, vai solicitar os exames e, a partir desses exames iniciais, vai ser levantada a hipótese. Então, a gente pode falar que, a partir do diagnóstico, cada intensidade de leucemia tem um tipo de tratamento. Isso mesmo. Certo. Quando se fala num câncer, para o paciente, para a família, né, já é um diagnóstico que gera um pouco de preocupação. Como é que se prepara esse paciente e também a família dele para viver esse momento, para saber os cuidados diários? Como é que é feito isso? E aqui no Maranhão tem algum órgão direcionado a isso? Que as pessoas podem procurar? Pois bem, como é que se dá essa questão do diagnóstico? Os pacientes, como eu lhe falei, na maioria das vezes vão estar em um serviço de emergência ou até mesmo em exames periódicos de rotina, no caso de alguns tipos de leucemias crônicas, e diante da suspeita, o médico já deve orientar das hipóteses, mas deve encaminhar um especialista. Esse especialista vai fazer os exames específicos e, com todo o cuidado, vai falar para o paciente esse diagnóstico para prepará-lo, ele e a sua família. Como todo tipo de câncer, existe uma equipe multidisciplinar composta não só por médicos, mas enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistente social, que vão estar envolvidos no cuidado com esse paciente. Então, existe todo um apoio nos hospitais, inclusive aqui de São Luís, para cuidar do paciente e da sua família. A gente sabe que muitos pacientes são do interior e a nossa referência é São Luís, eles acabam realmente vindo para cá, até quem é do sul do Maranhão. Então, existe esse apoio sim a esses pacientes. Então, a rede de apoio sempre é importante, principalmente numa doença como essa, né? Sem dúvidas, é importantíssimo. Agora, a gente falou também no início do programa a questão dos homens que são mais acometidos. A gente pode falar num grupo específico que é acometido pela doença? Tem isso? Tem essa predisposição para um tipo de grupo ou não? Existe uma leve predisposição maior pelo sexo masculino, os estudos não sabem ao certo o motivo disso, é uma diferença que não é tão proeminente, então a leucemia atinge tanto homens quanto as mulheres, mas em relação ao subtipo existe uma diferenciação. Nas crianças, por exemplo, o tipo mais comum é a leucemia linfoblástica aguda, até cerca de 80% a 90% das crianças, e isso muda quando a gente fala dos adultos. A porcentagem é de 80% a 90%, mieloide aguda e não linfóide. Agora sim, tem essa diferenciação. E o tratamento também diferencia entre os grupos? Diferencia em relação ao subtipo da leucemia. Quando a gente fala em tratamento... Não porque é criança ou adulto? Não. Quando a gente fala em tratamento, a gente vai ver, na verdade, o subtipo da leucemia e a classificação de risco. Se ela é um baixo risco, se ela é um alto risco. E a partir daí a gente vai diferenciar se vai seguir só com quimioterapia, se vai precisar de quimioterapia mais transplante de células-tronco hematopoética, que é o famoso transplante de medula óssea, se vai precisar de algumas terapias adicionais, que são as terapias-alvos, que estão em desenvolvimento. Então, isso vai depender muito do subtipo e, claro, das características do paciente. Tem pacientes que diagnosticam a leucemia e são bastante idosos, têm muitas comorbidades e é um tratamento extremamente agressivo, é uma quimioterapia muito forte, já que a doença é grave. Então, é feito toda uma avaliação com essa equipe multidisciplinar para ver também a tolerância do paciente em relação a esse tratamento. Mas, de uma forma geral, é um tratamento feito com quimioterapia e, em alguns casos, são indicados o transplante de células-tronco hematopoética. Agora, só para a gente ir para o segundo bloco, reforça para a gente, a pessoa tem alguns sintomas, acha que está com leucemia ou não sabe onde ela deve recorrer, a que órgãos, onde é que ela pode saber, de fato, se o diagnóstico é esse? Então, quando o paciente tem uma suspeita de leucemia, ele vai ter os sintomas anêmicos, é aquele paciente que estava bem e depois de 1, 2 dias amanhece cansado, sonolento, com falta de ar, indisposição, falta de apetite e também pode aparecer as manchas roxas no corpo ou sangramentos. Primeira coisa que ele deve fazer é buscar um serviço de emergência.
Nesse serviço de emergência, o médico ele vai levantar essa hipótese, vai suspeitar, tendo em vista todos esses sintomas, e vai pedir o exame mais básico a ser feito, é o hemograma. No hemograma já vão vir as alterações que vão levantar essa hipótese e a partir daí ele vai dar seguimento a essa investigação. Esse serviço de emergência é a própria UPA? São as UPAs, unidades mistas, hospitais privados do estado, a própria UBS, Atenção Primária à Saúde. O paciente muitas vezes vai ter esse acesso e vai buscar aquele médico, né, o médico de família e comunidade, e os médicos estão aptos a terem essa suspeita e a seguirem a investigação, que aí eles vão para os hospitais especializados no estado. No caso aqui nós temos o Hospital de Oncologia do Maranhão, que é o antigo Hospital Geral, e temos o Hospital Aldenora Belo. Esses dois são aptos a tratar os adultos, mas em relação às crianças, quando a gente fala de SUS, é o Hospital Aldenora Belo, no estado. Bom, falamos nesse primeiro bloco sobre diagnóstico e tratamentos. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para falar mais sobre o Fevereiro Laranja e conscientização sobre a leucemia. A gente volta já. Voltamos com o Em Dia com a Saúde. Eu continuo conversando com a hematologista, a doutora Marília Bringel. Doutora, a gente começa esse segundo bloco falando da questão de como se confirmar esse diagnóstico. O exame básico seria o hemograma. A partir daí, como é que faz a confirmação? Então, como eu expliquei anteriormente, o diagnóstico é feito primeiramente através da suspeita clínica, então da conversa com o paciente, em que ele vai falar quais são os sinais, quais são os sintomas que surgiram e o fizeram buscar aquela unidade de emergência. A partir daí, o médico vai pedir primeiro esses exames mais básicos, que são hemograma, avaliar como é que está a função do rim, função do fígado, o coagulograma, que avalia a atividade hemostática do sangue. Diante de alterações que surgiram leucemia, ele vai encaminhar o paciente para um serviço em que tenha suporte de um hematologista, que é o médico especialista em doenças do sangue. O hematologista, então, vai fazer exames na fábrica do sangue, né, na medula óssea, através de um que é um dos principais, que é o mielograma. Esse exame é feito nessa região do externo ou no quadril do paciente, em que vai ser retirada uma quantidade de sangue pequena e esse sangue vai para o laboratório, passar por uma série de análises e a partir daí a gente vai ter o diagnóstico confirmatório, inclusive com o subtipo de leucemia. Agora, se a partir daí, como é que funciona o tratamento e também a questão da doação da medula óssea? Bem, o tratamento, os pacientes, aqui falando principalmente no Maranhão, eles vão ser direcionados a esses dois principais serviços de saúde do SUS, que é o Hospital de Oncologia do Maranhão e o Hospital Aldenora Belo. Lá ele vai contar com uma equipe multidisciplinar e vai ter todo o suporte em relação aos tratamentos de quimioterapia e os demais que ele venha a requerer. Em relação ao transplante de medula óssea, ele ainda não é realizado no Maranhão, porém existe um fluxo, né, existe já bem estabelecido em que os pacientes que têm essa indicação, eles são transferidos principalmente para São Paulo, onde tem acesso a esse tipo de tratamento que muitas vezes pode levar à cura da leucemia. Quem quer ser um doador, onde é que ele pode ir para se inscrever? Então, para você ser um doador de medula óssea, tem que ter entre 18 e 35 anos, deve se direcionar ao Hemomar, que fica aqui no bairro João Paulo, em São Luís. Lá será coletado sangue simples, só apenas 5 ml. Esse sangue vai passar por uma série de análise e você vai ser cadastrado no chamado REDOME, que é Registro de Doadores de Medula Óssea. Se tiver alguém compatível com você no Brasil ou até mesmo no mundo, você será convocado, passará por outros exames e a partir daí vai poder fazer essa doação. Mas quando a gente fala em um paciente, né, digamos que um familiar com leucemia, em primeiro lugar são testados os irmãos para avaliar a compatibilidade. Não sendo compatíveis, são avaliados os pais, os filhos, e a partir daí se busca nesse registro, nesse banco de doadores que é nacional. A senhora falou da Hemomar, do Hemomar, e tem a questão também da transfusão de sangue, que é necessária durante o tratamento. E temos sempre o banco de sangue sempre necessitando de mais doadores. Seria importante falar dessa questão também, né?
Sem dúvidas, a gente sempre está necessitando de mais doadores, pessoas que de forma voluntária, altruísta, possam ir ao Hemomar, né, fazer essa doação. Lembrando que homens podem doar até 4 vezes no ano e mulheres 3 vezes. E esse sangue vai ser direcionado principalmente a esses pacientes que, devido ao câncer do sangue, passam por quimioterapias muito intensivas e necessitam de transfusão de sangue, plaquetas, plasma, para estabelecer as funções normais do seu corpo. Agora uma dúvida, a pessoa que está em tratamento de leucemia, a senhora falou, passa por quimioterapias muito fortes, tratamento muito forte, ela pode ter filhos? Pois bem, muitas quimioterapias, elas são bem agressivas, podem levar ao potencial de infertilidade, então já é feito esse aconselhamento pré-tratamento. Existe a possibilidade de congelamento de óvulos, espermatozoides, porque existe esse risco, né, de infertilidade, sim. Agora, outra questão é a interação medicamentosa. Está em um tratamento com essas químicas muito agressivas e eu vou tomar outra medicação. Sabe que hoje em dia as pessoas se automedicam muito, né? Como é que fica essa questão dentro do tratamento? Não é indicado o paciente se automedicar de nenhuma forma. E é por isso que eles têm um amplo acesso ao médico. Esses serviços que eu citei no Maranhão, eles têm emergência 24 horas. Então, o indicado é que qualquer medicação que ele faça passe por uma avaliação, né, e liberação do médico assistente. Agora, a gente está falando muito do tratamento, mas e a cura? Ela existe? A possibilidade? Existe. A gente pode falar em cura de leucemia. Claro que é uma doença, como a gente falou, bastante agressiva. Existe a chance de recidiva. Mas é por isso que o paciente fica em acompanhamento e a gente tem pacientes que tiveram leucemia na infância, enquanto adolescentes, e foram a óbitos idosos por outros motivos. Então, sim, a gente pode falar em cura, muitas vezes com quimioterapia e em alguns outros casos com o transplante de medula óssea. Como é que está o protocolo da doença, de acompanhamento da doença? Sabe que o câncer de mama era 5, agora são 10 anos. E o do leucemia? Pois bem, os pacientes com leucemia, no início do tratamento, eles são acompanhados semanalmente, às vezes precisam ir ao serviço 2, 3 vezes, principalmente aqueles que transplantam, e esse intervalo ele vai reduzindo progressivamente, mas são pacientes que vão ter aquele contato com o médico e com o serviço hematológico, digamos que o resto da vida, mas em uma frequência cada vez menor, para passar por exames de check-up. Depois da alta, como é que fica a vida desse paciente? Eterno paciente, tem que ter cuidados ou volta à vida, digamos, normal? O paciente, ele passou por quimioterapia, é uma quimioterapia intensa. Essa quimioterapia pode predispor a outro tipo de cânceres no futuro, então eles ficam sendo acompanhados sim, certo? Passam por exames de check-up, exames de rastreio, como a população em geral, porque existe uma predisposição um pouco maior de outros tipos de neoplasia. Então, eles são sim acompanhados nos serviços e sempre estão fazendo exames, mas cada vez em uma frequência menor. A gente falou um pouquinho no primeiro bloco a questão da rede de apoio e eu queria só especificar a questão do acompanhamento psicológico desses pacientes. Como é que fica? Então, os pacientes oncológicos, tanto com neoplasias hematológicas quanto as neoplasias sólidas, câncer de mama, câncer de intestino, de pulmão, eles têm uma rede de apoio bem forte. No próprio hospital existe uma equipe multidisciplinar, composta pelos médicos, psicólogos, serviço social, terapeutas ocupacionais, que vão fazer esse acompanhamento diário do paciente, tentando melhorar o quanto for possível a qualidade de vida. Mais uma vez, reforçando que locais ele pode encontrar esse tipo de tratamento. Tanto o paciente também como a família, né, que também necessita. Então, diante da suspeita, diante de sintomas que o paciente veja que o corpo dele não está normal, ele tem que buscar qualquer serviço de saúde, principalmente os de emergência, mas o tratamento da leucemia mesmo, propriamente dito, é feito no Maranhão, no Hospital de Câncer, no Hospital de Oncologia, que é o antigo Hospital Geral, e no Hospital Adenora Bello. Lá também tem um serviço de acompanhamento psicológico? Tenho. Ambos têm a equipe multidisciplinar, que dá suporte aos pacientes e também aos acompanhantes familiares. Bom, doutora, eu gostaria que você agora usasse esse tempo que a gente tem, no tempo final, para fazer as suas considerações finais, chamar as pessoas para a conscientização desse tema que é muito importante. Então, o Fevereiro Laranja, né, é um mês voltado para doenças raras e também para leucemia.
Então é um mês em que a gente aborda muito, foi falado em diversos jornais, diversos noticiários sobre o que é a leucemia, quais são os seus principais sintomas. Então fica aí nessa essa informação de que a importância da gente ter atenção quanto aos sinais de alarme, buscar o mais rápido possível o serviço de saúde para que seja descartado ou feito o diagnóstico precoce. E eu também chamo a atenção quanto à necessidade da doação de sangue, precisamos muito de doadores voluntários e altruístas e também de doadores de medula óssea, que possam se cadastrar no Hemomar, nesse registro de doadores de medula óssea. Doutora Marília Bringel, muito obrigada pela sua participação aqui no Em Dia com a Saúde. Eu que agradeço. Bom, o Em Dia com a Saúde de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode mandar dúvidas, sugestões para o endereço que aparece aqui na sua tela. E a gente volta no próximo programa com mais um tema que vai ajudar você a ficar em dia com a saúde. Até lá!